Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para a terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho desta terça se encontra lá no evangelista Mateus, capítulo 12, versículos de 46 até o versículo 50, que diz assim para a gente. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amados irmãos e irmãs, é muito natural a gente perceber o contraponto que os evangelistas geralmente costumam fazer entre multidão e discipulado. E a gente percebe aqui claramente que a multidão estava muito mais próxima de Jesus, enquanto os discípulos estavam lá do lado de fora. E Jesus ele lança uma pergunta, que é a mesma pergunta que eu quero convidar você hoje a fazer essa reflexão, que é a seguinte: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando nós deixamos essa pergunta de lado, é como se pra gente ela já tivesse uma resposta concreta e a gente não começa então a colocar a nossa vida lado a lado com o que essa resposta nos traz. Deixa eu te explicar melhor. No nosso dia a dia, a gente sabe que somos batizados, imagino que você já seja batizado, já seja confirmado, que você recebe a Eucaristia e por aí vai. E a gente começa a esquecer que não basta apenas isso para ser de fato irmão e irmã de Cristo. Mas eu preciso permitir com que todos os sacramentos que eu receba gerem frutos em minha vida, frutos de fazer a vontade de Deus. Porque quando nós começamos uma vida desalinhada, nós não participamos dessa nova família de Deus que é a própria igreja, a nova família de Jesus. Por isso que todos os dias da nossa vida a gente precisa começar a perguntar: será que essa minha atitude é uma atitude de quem é um filho, ou um irmão, ou um primo de Jesus? De alguém da família de Cristo, ou seja, da própria igreja? Eu sempre preciso me perguntar o que ele espera de nós enquanto família, enquanto igreja. E aí é interessante que ele olha para os discípulos, né, e vai dizer: Eis minha mãe e meus irmãos, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Esse aqui faz parte da minha família. Nós, enquanto igreja, todos os dias precisamos pensar: temos fazido a vontade de Deus? Temos buscado fazer a vontade de Deus? E veja que fazer essa reflexão é valorizar o nosso batismo. O nosso batismo, amados irmãos e irmãs, gera consequências. E a consequência é fazer a vontade de Deus. Porque eu já não mais me pertenço. É teologia bíblica. Eu morri, eu fui sepultado no Cristo. E agora eu já não vivo mais por mim mesmo. Mas eu tenho que viver para fazer a vontade de Deus. Espero que você tenha gostado desta nossa reflexão. Eu te aguardo aqui nos nossos próximos vídeos.